Estamos aqui no estúdio do nosso Jornal do Piauí para trazer informações da política em tempo real, falar a respeito de litígio e com um convidado especial, Ziza Carvalho, deputado estadual pelo MDB, vice-presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço aqui a participação da Cidade Verde. Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você. É isso, Joelson, boa tarde a você que está em nossa companhia. Sábia Barreto também com a gente, boa tarde, Sábia. Melhor agora, né? Bem acompanhado. Muito bom para falar de política e de uma situação de divisão política, né, dos estados Piauí e Ceará, que já dura séculos. E aí agora tem uma situação para ser resolvida. Os estados têm um estudo em andamento, uma posição que se espera do Supremo Tribunal Federal, e hoje aconteceu uma discussão, um debate, uma conversa com gestores, prefeitos que atuam nessa região da área de litígio. O encontro aconteceu na PPM e o deputado Ziza Carvalho participou desse encontro. Deputado, qual é a maior preocupação das lideranças, dos políticos na região que estão participando desse debate? Hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva, feita através de um requerimento do deputado Gil Carlos, lá na PPM, onde reuniu todos os prefeitos ou representantes dos prefeitos dos municípios onde está envolvida essa questão do litígio. Um total de quantos municípios, aproximadamente? Do Piauí são 9 municípios, do Ceará são 14 municípios. Nós convidamos os representantes dos maiores municípios, foi a prefeita de Pedro II, foi o prefeito de Cocal, foi o representante do prefeito de São João da Fronteira e São Miguel do Tapuio, pelo menos 4. Dá um total de 22 municípios dos dois estados. Exatamente. Assim, e só para que a população entenda, esses 22 municípios, ao final desse processo, ou estarão do lado do Ceará ou estarão do lado do Piauí? Não necessariamente. Na verdade, não é nem a sede administrativa do município, mas assim que for fixado o marco divisório entre os dois estados, eventualmente parte da zona rural de um determinado município, acreditamos dos 3 municípios do Ceará, passarão em certa medida para o estado do Piauí. Poranga, que faz divisa com Pedro II, certamente é o município que vai ter a maior parte do seu território incorporado ao Piauí, mais de 60%. Mas nem todos os municípios perderão tanto. Aí passarão a ser administrados, essas áreas passarão a ser administradas por uma das cidades. Essas áreas e os territórios que lá estão, povoados eventuais que tem lá, algumas unidades de saúde ou escolas, passam a ser administrados pelo estado do Piauí. Segundo a tese, os documentos, os mapas, os decretos imperiais que tem dentro do processo, que embasam essa ação, que tramita no Supremo Tribunal Federal, acreditamos que cerca de 2.800 km² de área, hoje em litígio, que o Ceará ocupou ao longo de 3 séculos, elas retornem a ser administradas pelo estado do Piauí, por municípios do território piauiense. Sabe? Deputado, o senhor estava me atualizando nos bastidores sobre o cronograma para uma decisão a respeito desse assunto. A gente tem a perícia do Exército, a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal vai receber esse levantamento e vai tomar a decisão. Queria que o senhor compartilhasse agora com a nossa audiência se de fato a decisão sai em maio, sai em junho, se tem ainda perspectivas de prorrogar, porque a gente viu ao longo do tempo que essa decisão já foi prorrogada de várias maneiras. Há muitos recursos, o senhor como advogado sabe disso, para postergar uma decisão. Vai sair agora? Não, eu não posso garantir que essa decisão saia agora. O que houve é que a perícia do Exército, que é o órgão, a entidade responsável por fazer o estudo e entregar com base em estudo técnico, visita em loco, de mão beijada, digamos assim, para o relator, a relatora decidir, ela ficou de terminar em 2020. Já foi pago, inclusive, mais de 6 milhões de reais pelo estado do Piauí para essa perícia estar concluída. Mas veio a pandemia e foi interrompida, 2021 e 2022. Só foi retomada agora. E o prazo que o Exército deu para entregar ela concluída foi agora maio que vem de 2024, portanto, próximo mês. A partir daí, essa perícia, a relatora deve abrir um prazo para que as partes interessadas se manifestem sobre essa perícia. Então, vai ouvir o estado do Ceará, vai ouvir o estado do Piauí, ambos os estados nomearam assistentes técnicos para trabalhar
os quesitos e questionar esse laudo. O Piauí tem o professor Fonseca Neto, tem o historiador Eric Melo, que trabalham como assistente técnico da Procuradoria. Então as procuradorias serão ouvidas e a ministra terá todas as condições de dar o seu voto, seu relatório para o colegiado julgar essa ação. Agora é uma ação que não cabe recurso, além de embargos declaratórios, porque é uma ação que tramita originalmente na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. É uma ação apenas declaratória, vai dizer quais são os marcos, não envolve questão de naturalidade de quem nasceu no Ceará, o Piauí, de propriedade, se uma terra um proprietário vai ser dono ou deixar de ser dono, porque isso não envolve esse tipo de discussão, não vem à tona. Né? Porque muitas vezes, pelo que eu vi, esse debate ele é poluído de uma série de informações falsas. Exatamente. De que as pessoas que nasceram no Piauí passarão a ser cearenses, ou que os cearenses passarão a ser piauienses e que essas propriedades vão precisar passar por novo tipo de processo. Nada disso está em questão? Absolutamente nada disso está em questão. Esse é um argumento que o Ceará vem defendendo, a questão do pertencimento, porque do ponto de vista cartográfico, geográfico, científico, de leis, de decretos, de tudo que tem nos autos, efetivamente eles invadiram terras piauienses, desceram a serra. O divisor de água de qualquer divisa geográfica em serra é o divisor de águas, a divisa de estados. O que cai as águas para o lado ocidental é o Piauí, oriental para o Ceará. E lá não está sendo respeitado isso. Toda a serra, para o lado ocidental, está nesses 8, 9 municípios piauienses, ao longo dos séculos, sendo ocupadas por cearenses em territórios que efetivamente são do Piauí. Isso é uma questão tranquila. Então, você trazer o argumento do pertencimento, que lá tem cearense, não vem ao caso. O que o Supremo vai decidir, onde é a divisa dos dois estados. Quem é cearense continua sendo cearense, quem tem propriedade dentro do estado do Piauí continua sendo proprietário dentro do estado do Piauí, ele apenas vai ter que registrar aquele imóvel em um cartório da jurisdição do estado do Piauí. E quanto aos investimentos, deputado, porque aí também há uma questão alegada até por cearenses, por municípios e autoridades parlamentares do Ceará, porque se existe esse movimento aqui no Piauí, na Assembleia Legislativa, até uma comissão especializada em territórios, em litígios territoriais, há também situação idêntica no estado do Ceará. Então, os investimentos feitos nessas áreas invadidas, tem alguma previsão de ressarcimento ou ficam para o Piauí? Como essa questão está sendo tratada? Porque a gente ouve sempre isso. Nós investimos aqui em hotéis, em estradas, como fica a situação? Olha, isso aí é uma questão para a União resolver. Quem deveria fazer essa demarcação desde 1920, quando teve um convênio arbitral entre os dois estados, a União ficou de fazer essa demarcação e não fez. Então, qualquer prejuízo que um estado se sinta que ocorreu com ele vai ter que cobrar da União. A União é que é a entidade federativa responsável por esse problema. Agora, ao longo do tempo, o estado do Ceará também ela está recolhendo tributos, tanto os municípios como os estados, de energias eólicas, de parques eólicos que lá tem, de licenciamentos ambientais em área de mineração, a questão do turismo, tem várias benfeitorias que eles estão arrecadando também e que merecem ser, eventualmente, se houver alguma compensação futura, ser jogada na balança aí, né? Bom, você falou que a reunião de hoje foi proveitosa. Em que ponto você acredita que ela avançou, ajudou, esclareceu dúvidas? Como é que foi? Eu acho que os municípios tiveram a oportunidade de entender, bem explicado pelo Eric Melo, que lá estava, pelo próprio Lívio Bonfim, que é o procurador que acompanha a ação, qual é a fase que está o processo. Foi mostrado em slide os mapas, o território específico de cada município que está sendo discutido, o que perde e o que não perde. A própria prefeita Betinha trouxe situações interessantes da questão, como povoados que ela eventualmente queria fazer uma estrada vicinal e que na hora de fazer a licitação ela não conseguiu porque o georreferenciamento está dando aquele povoado como se fosse no território cearense, sendo que é um povoado onde historicamente a escola mantida pelo município, o transporte escolar mantido pelo município, toda a infraestrutura pública é do município de Pedro II. Então são situações que ficou até decidido na reunião que os municípios ingressarão na ação. Os municípios do Ceará ingressaram nessa ação lá no Supremo.
como Amigos da Corte, que é um incidente processual que tem na ação, nesse tipo de ação. Eles podem se manifestar, podem... Eles viraram parte, como se fossem terceiro interessados. Então, os municípios do Piauí também nós provocamos para que eles, aqueles 9 municípios piauienses que estão envolvidos nessa área de litígio, também ingressem na ação, e o próprio município de Preto II pode trazer essas questões para que a ministra relatora se sensibilize da importância de definir de uma vez por todas onde é a divisa dos 2 estados, para trazer segurança contar jurídica. Essas histórias, né? no processo pode ajudar na tomada de decisão. Com certeza, e trazer segurança jurídica não só para o Piauí, mas para o Ceará também, para todos, para as empresas que lá estão se estabelecendo, para os proprietários de terra na região, para as licenças que vão ocorrer e os investimentos e empreendimentos que lá vão aportar ao longo do tempo. É preciso saber qual o órgão competente para cada questão. Deputado, o senhor falou um pouco aí sobre perdas e também ganhos. Eu queria focar nos ganhos, né? O que é que o Piauí ganharia com esses municípios estando reconhecidos como do Estado? Considerando, além da justiça, como o senhor falou, né, o fato de ser um território original do Piauí, mas o que o Piauí ganharia em termos de recursos, de investimentos, porque a disputa me parece justamente essa. Se um lado ganha, o outro lado perde. É por isso que o Ceará resiste há tanto tempo nessa disputa. Eu vou começar falando de um estudo econômico, social, feito pelo próprio Estado do Ceará. Se você pesquisar, o Ceará, do que tem de empreendimento na região da Serra da Ibiapaba, entre parques eólicos, estrutura de mineração e outras empresas, eles apontam para um PIB de 6,5 bilhões, né, bilhão de reais. Só nessa região? Só nessa região. Corresponderia a 4% do PIB do estado do Ceará, a região da Ibiapaba, envolvendo esses 13 municípios do Ceará. Então, o Ceará não vai entregar de mão beijada essa disputa, está fazendo o trabalho dele, a imprensa cearense todo dia foca nessa ideia de pertencimento. E o que a gente está conclamando com essas audiências públicas, com todo esse trabalho que a Comissão de Estudos Territoriais, que o próprio deputado Gil Carlos e outros deputados que estão, o próprio Franzé, presidente, sempre brigou com essa questão, é sensibilizar a sociedade piauiense da importância dessa questão. Não só como uma questão de justiça, mas há muitos anos, há 3 séculos, o Estado do Ceará, não por maldade, mas por uma necessidade, por falta de água, por grandes secas cíclicas que houve na região, eles têm avançado para a descida da Serra da Ibiapaba, procurando terras mais úmidas, a região do Rio Puti e dos seus afluentes, e acabaram criando, colonizando basicamente aquela região, e o Piauí ficou assistindo isso durante todo esse tempo. Então é importante que se a gente não tomar uma medida, em boa hora, em 2011, a Procuradoria, através do governador Wilson Martins, entrou com esta ação para trazer segurança jurídica. Se não retomarmos basicamente tudo que já foi invadido a ocidente da Serra da Ibiapaba, pelo menos parar com esse movimento e a gente defenda nossos interesses, porque o Piauí tem muito a perder do ponto de vista econômico e o Piauí é um estado pobre, precisa crescer, precisa daquela região também para se desenvolver. Um processo muito parecido ocorreu no sul do estado, eu lembro bem, Piauí, Tocantins, o mesmo estudo foi feito lá do Serra, esse movimento das águas para um lado e para o outro, e ficou resolvido. Foi rápido, relativamente. Exatamente. Aqui do lado do Ceará, imagino, é uma situação diferente, geograficamente totalmente oposta em relação ao que aconteceu lá no extremo sul do Piauí, lá no Matopiba, que é uma região extremamente produtiva do ponto de vista do agronegócio. E aqui a situação aí, eu lembro bem, Joelson, que teve uma audiência pública aqui envolvendo assembleias do Piauí e do Ceará, não andou em absolutamente nada, ao contrário, até um clima de certo acirramento no tom dos discursos. Então, não acena aí uma solução assim de consenso no debate. Claro que só se resolve isso através do consenso. A justiça pode pôr fim a esse conflito? Ela não só pode, como deve e como vai colocar, porque todas as formas, como você bem falou,
de tentativa de conciliação já foram feitos, tanto pelos governos estaduais como pelas assembleias. Eu me lembro que teve uma comissão com o deputado Shoa há umas legislaturas passadas, foram ao Ceará, os deputados cearenses vieram aqui. Depois, quando essa ação foi tentada em 2011, o Supremo suspendeu a ação, enviou para a Câmara de Conciliação da União. Existe uma Câmara de Conciliação para que os estados chegassem a um consenso e arquivassem a ação. Também não houve solução, envolveu até a bancada federal, piauiense, cearense na época, e não houve solução. Então, com certeza, a única via será o Supremo Tribunal decidir, e é uma coisa natural. Quem decide questões de conflito federativo é o Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem esse dever e ele vai cumprir esse dever de decidir essa questão de uma vez por todas, sem direito a recurso, e trazer segurança jurídica para todos os envolvidos nessa questão. Eu não sei quão raro isso acontece, mas só o Piauí 2 vezes já passou por isso. Não, já... Matopiba, Ceará... Eu, como procurador do Estado de Goiás, atuei numa ação da divisa, ação civil originária idêntica a essa, da divisa entre Goiás e Bahia. Também, e demorou muito mais do que essa ação. Quando eu cheguei lá, essa ação já tinha uns 30 anos que tramitava. E quando eu cheguei lá, inclusive foi o Serviço Geográfico do Exército, foi também o Exército o órgão responsável por fazer a perícia, e na ocasião o Estado de Goiás ganhou parte do território. Era essa pergunta que eu ia fazer, da Bahia. Já tem um scout favorável aí, o procurador. E a base foi o Movimento das Águas. Não, lá era o início por curiosidade, a linha de divisa de Goiás com Bahia, ela envolveu a nascente do Rio Parnaíba. Tá. Ela começou porque Tocantins era Goiás. Então, então Tocantins pega um pouquinho lá da nascente. Então foi resultado dessa ação. Resultado dessa ação. Veio de lá o início do trabalho do Exército, das nascentes do Rio Parnaíba, até vir subindo as serras, onde é o divisor de águas, nas serras que dividem no cerrado ali entre Bahia e Goiás. Para quem vai de carro para Brasília, não sei se a Sávia que está morando lá. Já fiz essa aventura. Você passa ali. Não recomendo. Entre Barreiras e vai entrar, né? Aí você vai entrar em Goiás, você vê, é um cerradozão de soja dos dois lados. Aquela área também era bastante disputada do ponto de vista econômico, mas que Goiás ganhou uma boa fatia do estado do oeste baiano. Então, Elivaldo, nessa ação piauiense tem um procurador com 100% de aproveitamento. Então não precisa guerra, não é para resolver no diálogo. O trabalho está sendo feito, está sendo muito bem conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado, diga-se de passagem. Você está como parlamentar agora. Eu estou como parlamentar, sem claro. nenhuma... Muito bem. Quero agradecer, deputado. Obrigado pela participação aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação, trazendo esse tema que é muito importante para o Piauí, restabelecer território. Na verdade, na prática é isso, receber de volta um território que lhe pertence.